Deixa eu te contar então primeiro a história da empresa que eu tive que faliu antes mesmo de existir. Pois é, talvez você já esteja, por exemplo, criando o perfil no Instagram da sua empresa, talvez você já está criando as primeiras artes lá no Canva, talvez você já fez o registro BR e talvez esse já seja o seu primeiro erro. Se você está por aí, pensa o seguinte comigo. Quando eu criei uma empresa, que ela não existiu, eu comecei criando a empresa, como eu sou da velha guarda, no Excel e no PowerPoint. Então o que eu fiz? Eu pensei o seguinte, vou começar a criar o nome da minha empresa. Criei o nome da minha empresa, peguei o PPT, comecei a criar arte dentro do PPT lá, do PowerPoint, para quem não sabe o que é PPT. Criei a apresentação da minha empresa lá para todas as pessoas poderem ver. Todas as pessoas quem, né? Não tinha para quem mostrar. Eu ainda estava na faculdade, ainda não era contador formado e para minha profissão eu precisava finalizar a faculdade para poder vender o serviço de contabilidade. Mas eu já queria deixar tudo pronto, porque eu estava exatamente nesse momento. Fato é o seguinte, eu criei PPT, eu fiz cartão de visita, eu imprimi os cartões de visita, eu coloquei o dinheiro que eu não tinha numa empresa que não existia e nem tinha CNPJ ainda. E o pior, ela não tinha um modelo de negócio e eu sequer sabia para quem eu ia vender meu serviço de contabilidade. E se você está se imaginando ou se você está se vendo nessa situação, calma que nem tudo está perdido. Os próximos passos, eles vão determinar o que eu fiz na minha empresa atual que deu certo e que eu fiz de melhor, o que eu poderia ter feito melhor para que eu tivesse hoje o dobro de clientes que eu atendo hoje. E qual é a primeira coisa que eu deveria ter feito que eu não fiz nessa empresa? Eu deveria ter definido o meu cliente ideal. Luan, que diacho é de cliente ideal? Tem um nome bonito em inglês, que são as siglas do ICP, né? ICP. E ICP significa o meu cliente ideal. Cliente ideal não tem nada a ver, por exemplo, talvez você já tenha visto por aí a questão de a idade do meu cliente é do sexo masculino, tem de 26 a 36 anos, mora na região, tá? Isso não é definição de cliente ideal, tá? A definição de cliente ideal é o cliente que vai te pagar, que vai aceitar te pagar, e isso é muito importante. Se você não tiver e você não achar quais são as pessoas que tiram dinheiro do bolso e colocam na sua empresa, você não tem cliente, você não tem empresa e nada existe, tá? Enquanto você não tem isso, a gente só tá no mundo da imaginação, da criatividade. Então, a gente precisa saber quem é que vai te pagar. Você vai ter que saber quem está disposto a te pagar o melhor valor e quem está disposto, além de te pagar e te pagar o melhor valor, está disposto a ficar na sua empresa e gostar muito dela, tá? Então, esse é o seu cliente ideal. Então, o que é muito importante, o que você vai vender? Vou vender produto tal, beleza. Vou vender serviço tal, beleza. Para quem você vai vender e como você vai se comunicar com esse público. Quando você começa a entender sobre o seu público, você começa a saber se comunicar melhor com ele. Luan, eu não tenho cliente, como eu faço isso? Primeiro de tudo, faça uma pesquisa. Faça uma pesquisa e busque entender sobre rotina. A palavra mágica é rotina, tá? Quando você entende sobre a rotina do seu possível cliente, você começa a entender o comportamento dele e logo você pode começar a entender como o seu produto e serviço está inserido dentro da rotina do seu possível cliente. Um exemplo, meu cliente é cliente de contabilidade, ele precisa abrir uma empresa para ser meu cliente e ter um contador para ser responsável por ele. Então eu preciso entender qual é a rotina do meu cliente, consequentemente poder me comunicar com ele e como resultado disso poder vender um serviço de contabilidade. Agora, pense no seu negócio, pense no seu cliente ideal. Use o ChatGPT para te ajudar a definir o teu cliente ideal de acordo com o seu negócio. Fechou? Segundo, modelo de negócio. Onde eu acertei muito quando eu criei a minha empresa, mas muito, eu tinha um modelo de negócio super definido. O que isso quer dizer? Eu sabia que eu queria uma empresa que vendesse serviço, não necessariamente contabilidade, foi uma coincidência, tá? Mas eu queria vender serviço. Eu queria vender muito para muita gente. E eu queria que esse vender muito para muita gente me deixasse uma margem, desse lucratividade. Logo, mesmo que a lucratividade unitária por cliente não fosse tão alta, mas quando a gente conseguir pensar em volume de clientes muito alto, consequentemente também geraria muito lucro. Então essa era a minha mentalidade e foi a mentalidade mais certa que eu tive. Como que eu consegui fazer isso pensando no meu modelo de negócio? Eu falei um monte de gente que eu ia atender, mas um monte de coisa que eu ia deixar de fora. Vários clientes que eu não queria atender, que não era o meu ICP, que não era o meu cliente ideal. Então, quem era o meu cliente ideal para você pensar no seu negócio? Meu cliente ideal é uma empresa de prestação de serviço que não possuísse funcionários. Então, empresa de prestação de serviço que estivesse no Brasil e não possuísse funcionários. Pronto, acabou. Luan, comércio, tá fora. Luan, indústria, tá fora. Gente, eu não tinha R$1 de faturamento, não entrava R$1 aqui. A gente tava com a empresa 4, 5 meses de existência, não tinha ninguém pagando R$1 pra gente. Mas vinham empresas de comércio para ser cliente e a gente falava não. Ou seja, eu estava muito mais preocupado em ser fiel ao meu modelo de negócio do que atender qualquer um para conseguir qualquer trocado. E isso é muito importante para você também. Você precisa ser fiel no seu modelo de negócio. Porque imagina que, porventura, eu aceitasse empresas de comércio. Daqui a pouco eu estaria atendendo 5 clientes, já estaria com o meu tempo todo tomado para esses 5 clientes e o meu modelo de negócio teria sido jogado no lixo. Então,
eu defini meu modelo de negócio, defini meu cliente ideal, eu fui fiel aos dois pro resto da vida da minha empresa desde a sua criação. Isso fez total diferença, eu acertei muito aí, mas muito. Luan, onde você errou? Eu errei, sabe aonde? Na minha capacidade ou no achar que eu conseguiria vender muito mais do que eu conseguiria. Então pensa o seguinte, no meu primeiro ano de empresa, em dezembro, eu estaria atendendo 500 clientes num plano mediano. No meu plano ruim, eu estaria atendendo em dezembro, eu abri a empresa em março, 250 clientes. Gente, 500 clientes... Sabe quando a gente foi ter? Olha, brincando, talvez essa empresa já tivesse 7 anos de existência para ter 500 clientes. Então eu errei muito, mas errei muito no meu pitaco lá de quantidade de pessoas que iam entrar. E sabe por que eu errei tanto? Porque eu estava apaixonado pela minha ideia de negócio. Eu acreditava que ela era tão boa, mas tão boa, que quando eu começasse a divulgar isso, apresentar para as pessoas simplesmente implorariam para entrar na minha empresa. E talvez você está mais ou menos nessa página, porque você tem um negócio bom, que na sua percepção é um modelo de negócio muito legal, que vai quebrar aí paradigmas, e quando você falar que isso existe, as pessoas vão começar a querer ser seus clientes. E até talvez tenha acontecido com você o que aconteceu comigo também. Outra coisa que aconteceu, gente, eu chegava antes mesmo de abrir a empresa e falava, olha, eu vou abrir uma empresa assim. As pessoas falavam, nossa, Luan, que ideia maravilhosa, meu, que legal, tapinha nas costas. Pô, cara, tu é muito inteligente, pô, a ideia de vocês é muito legal, vai dar super certo. O que aconteceu? Todas essas pessoas, alguma delas virou meu cliente? Não. Alguma delas fez um Pix? Não, não existia um Pix, né? Alguma delas fez um TED na época? Não. Alguma delas pegou, me pediu o boleto, nota fiscal, foi lá e pagou mensalidade? Não. Ou seja, eu fui muito crente no que as pessoas me falavam. Ela falava, meu, que ideia legal. E isso não é legal, tá certo? Vamos para os próximos passos do modelo de negócio? Então vamos lá, anota aí qual é o modelo de negócio que você vai ir, tá? Você pode, primeiro, vamos lá, ticket baixo. Você pode querer escala, então vender curso online, criar um software, enfim, e-commerce. Você vai precisar de tráfego e automação. Então vamos falar sobre esse modelo de negócio, entrar mais um detalhe aqui. E no próximo passo eu já vou te falar o que me traria o dobro de clientes, tá certo? Tendo hoje, se eu tivesse feito alguns passos diferentes. Mas primeiro você deixa anotadinho certinho aí. Ticket baixo, ou seja, você precisa vender volume, entregar um pouquinho de margem, que é mais ou menos o que eu tenho no meu negócio, tá? Segundo, você pode ter um alto ticket, você não necessariamente precisa vender para tanta gente, mas você vende coisas mais caras e menos volume e, consequentemente, você tem um lucro maior por operação, por unidade, e aí você também está tranquilo com menos volume, menos trabalho, vamos dizer assim, tá certo? Você pode escolher vender projetos, ou seja, eu vendo projetos que tem início, meio e fim, ou você pode escolher vender recorrência, no qual você vai vender um produto que todo mês o seu cliente vai te pagar. De novo, sobre o modelo de negócio não existe certo e errado, existe fidelidade, você ser fiel àquilo. Não adianta você querer misturar as coisas. Ah, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, agora eu vou para cá, agora eu vou para lá. Esquece, isso não vai dar certo. O que você pode fazer no seu negócio hoje, que eu poderia ter feito diferente lá atrás e me traria o dobro de clientes hoje? Primeira coisa, fazer lançamento antes mesmo da empresa abrir. Ou seja, eu fiz o lançamento do meu negócio depois que eu já estava sentado na mesa, na frente do meu computador, com o meu sócio dentro da sala, com toda a estrutura de custo ali, rodando, a gente lançou o negócio. Não, hoje eu teria feito o lançamento pelo menos um mês e meio antes da minha empresa abrir. O que eu faria de lançamento? Poderia fazer lives, e aí você vai definir de acordo com o seu perfil. Poderia fazer live de lançamento, poderia ter criado meu canal no YouTube antes, poderia ter criado as coisas antes e divulgado para as pessoas que estão próximas de mim de uma forma muito antecipada. Segundo, não basta divulgar. Ah, pô, meu produto, meu serviço é top e as pessoas vão vir. Cara, você precisa botar a pastinha embaixo do braço e sair na rua para vender. Você vai chegar na frente da pessoa, você vai marcar uma reunião, você vai apresentar seu negócio e você vai vender para ela. É isso que eu poderia ter feito diferente lá no início. Conseguido meus primeiros clientes, antes mesmo da empresa abrir. Depois, qual seria o segundo passo? Entregar um bom serviço, no meu caso, um bom produto para esses primeiros clientes e já fazer a recompra, ou seja, ou ele vai recomprar de mim nos próximos meses, ou eu vou fazer com que ele me indique para me ajudar para amigos, colegas de profissão. E aí, uma vez que, por exemplo, eu consegui 10 clientes e cada um desses 10 clientes me indicou mais 10 possíveis clientes, olha a quantidade de oportunidades que eu estou criando e buscando indo atrás. Então, eu teria feito diferente o quê? Eu teria ido mais atrás e ficado menos na passividade. Lá no início, como eu confiava muito no modelo de negócio, eu divulguei e fiquei esperando os meus clientes primeiros me ligarem. Não aconteceu, obviamente.
obviamente. Então, isso me traria mais clientes. E eu seria muito fiel aos canais que eu buscasse os meus clientes. Então, vamos supor que eu resolvesse usar o canal do YouTube para adquirir cliente. Eu trabalharia YouTube muito forte todos os dias. Eu não deixaria isso para depois. E eu não pararia de fazer. Então, lá no início, na minha empresa, eu criei canal do YouTube, eu criei canal do Facebook, eu fazia e-book, eu fazia live, eu fazia tudo que tinha para fazer hoje, que você imagina, tudo junto. E aí, aos poucos, ia derrubando os pratos, porque eu não dava conta, eu era uma pessoa só. Então, quando a gente tem foco e foca num canal, que a gente é muito forte, pode ter certeza que você vai obter resultado, mas precisa de foco e muita atenção e energia naquele canal. Vamos pro checklist rápido aqui, que eu e meus sócios fizemos. Por quê? Nenhuma empresa nasce se os sócios não estiverem aderentes na mesma ideia. Então, a gente pegou uma folha não, era tipo um cartaz branco, imagina isso, colamos na parede, pegamos um post-it, no meu caso era eu e mais 2 sócios. Os 3 sócios escreveram que para eles era importante. Então, por exemplo, a gente teve a similaridade de os 3 quererem liberdade. Então, os 3 gostariam de ter liberdade. Liberdade para quê, Luan? Para trabalhar no horário que bem entendesse, para que entrasse e saísse na hora que quisesse, para que pudesse ter um tempo de qualidade com a família, para que a empresa crescesse sempre pensando na liberdade dos sócios, que não dependessem deles. Olha só, a gente teve uma coerência muito grande sobre essa palavra liberdade. E isso foi determinante para criar nosso modelo de negócio. Além da liberdade, a gente, com todos os temas que eram sensíveis e importantes para os sócios, a gente fez isso. Então pensa o seguinte, esse modelo de negócio que você está pensando, ele sustenta a vida que você quer? A gente se fez essa pergunta lá no início. Eu estou vendendo o meu tempo ou criando o sistema? Porque se você ficar trocando seu tempo por dinheiro, você está com a mentalidade pobre. E se você não sabe o que eu estou falando é porque você não assistiu o último vídeo do canal. Finalizando esse, assiste o último vídeo que é mentalidade pobre versus mentalidade de rico. E o terceiro ponto do nosso checklist é o seguinte, eu estou escolhendo o modelo certo ou eu só estou fazendo o mais fácil para começar? E eu até trocaria a palavra mais fácil pela a palavra que está no hype. Será que eu estou fazendo um modelo de negócio que sustenta a longo prazo, que faz sentido para mim, ou estou buscando o hype do momento? Porque isso vai determinar se a sua empresa vai ter perpetuidade com o tempo ou se ela vai tropeçar na primeira caída do hype do modelo de negócio, tá certo? Então, o que eu quero saber do lado de cá, tá? Eu quero que você chegue aqui e coloque nos comentários como você está estruturando seu modelo de negócio. Se quiser colocar um pouco mais sobre ele para dar minha opinião, trocar uma ideia, vai ser super legal. Se você não sabe, a gente tem hoje mais de 1.300 clientes em todo o Brasil, né? Eu atendo milhares e milhares de empreendedores, converso com empreendedores praticamente todos os dias, então tenho experiência para te ajudar em qualquer dificuldade que você tiver com relação ao seu negócio. Então não hesite de colocar nos comentários, eu estou aqui para te ajudar. Fechou? Na próxima segunda-feira, às 19 horas, tem vídeo novo no canal. Se você caiu de paraquedas, aqui a gente fala sobre estratégia, e esse foi um vídeo sobre estratégia, liderança e vendas. Se você, por acaso, ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve no canal para não perder o conteúdo, deixa um like, e se porventura tem algum amigo que está pensando em abrir um negócio e você lembrou dele no meio desse vídeo, pô, o fulano precisava saber disso, cara, pega isso aí e dá um encaminhar desse vídeo para ele, fechou? Eu te espero aqui na próxima segunda-feira às 19 horas. Um abraço e até semana que vem.